Para marcar a data em que se comemora o Dia do Administrador, dia 9 de setembro, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro preparou atividades especiais aqui no 7º Encontro de Administradores na Bolsa de Valores. O evento contou com a participação de mais de 1.300 pessoas nos auditórios do Centro de Convenções da Bolsa de Valores do Rio e teve como tema a gestão das organizações e o futuro do trabalho. A abertura do 7º ENCAD foi feita pelo presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira, pelo secretário municipal do Governo do Rio, Rodrigo Bertlin, pelo conselheiro federal pelo Rio de Janeiro, administrador Rui Otávio Bernardes Ribeiro, e pelo presidente do Grupisa, Carlos Monerá. Dia de aniversário. Aniversário 9 de setembro da profissão regulamentada que nasceu formalmente em 1965, a nossa Lei 4769. Dia de aniversário é tempo de retrospecto, de rever o que passou, de retemperar vontade, de derivar um pouco de satisfação das conquistas auferidas e das dificuldades encontradas. Mas também é tempo de reafirmação de novos propósitos, de conquista de novos desafios, de reafirmação e afirmação da profissão. 1965, regulamentação da profissão, mas todo um processo anterior levou às condições e à eclosão desta formação e da Lei 4769 em 65. Hoje se coloca de forma muito importante os dois grandes desafios para a nossa profissão. Primeiro, o varejo dos direitos humanos, o cotidiano da aplicação daqueles que defendem o politicamente correto nas organizações sustentáveis, com responsabilidade social, empresa cidadã, né? Ética empresarial. Não só esses conceitos mais amplos, mas o varejo dessa aplicação é fundamentalmente uma responsabilidade também do administrador. Quando o administrador, enquanto cidadão, não participa dos fatos que o envolvem no cotidiano, da realidade da empresa, ele está concretizando a discriminação que existe no seio das organizações. É a organização, a lei diz que não pode, mas é a organização que ainda discrimina o negro, a mulher, o idoso, o portador de deficiente, o homossexual. É a organização que concretiza na sua realidade difícil o desrespeito aos direitos humanos. Não adianta a lei sim, é preciso a legislação, isso é um avanço, mas não é porque temos a lei que nós vamos tê-la cumpridas no dia a dia e no cotidiano do mundo do trabalho. Temos hoje um seminário fundamentalmente comprometido com isso, com o compromisso da OIT, do trabalho decente, e o profissional de administração não pode se furtar à conquista, à efetivação desse desafio. O segundo desafio é o desafio de desenvolvimento. Não há dúvida que não há país subdesenvolvido, já nos dizia o Drucker, né? Há país subadministrado. Os países são subdesenvolvidos porque são mal geridos. Podemos até dizer que um dos indicadores de desenvolvimento econômico, social e político de uma nação é efetivamente o grau em que essa sociedade atribui importância ao tema gestão. Somos também retardatários nesse processo e nesse compromisso, na gestão pública e na gestão privada, na iniciativa particular ou na gestão do bem comum feito pelos governos em suas diferentes instâncias. E essa é o segundo desafio que se coloca nessa crise, que fique esses dois desafios como compromisso da nossa profissão, da nossa categoria, na contribuição que podemos dar para oferecer ao país uma sociedade mais justa e mais fraterna. O primeiro dos 3 painéis do 7º ENCAD falou sobre emprego e trabalho decente, a modernização das relações de trabalho e contou com a presença do coordenador do projeto MAP do Trabalho Decente da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, José Ribeiro Soares Guimarães, e do conselheiro do CRA-RJ e presidente do Instituto de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wallace de Souza Vieira. A quem se aplica o conceito de trabalho decente?
ao conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras. Ou seja, não se trata apenas, às vezes a gente pensa, trabalho decente é apenas aquele trabalho formal, de qualidade, com carteira de trabalho assinada. Não, se aplica a todas as pessoas que têm direitos e vivem do trabalho, né? E também aquelas pessoas que estão à margem do mercado de trabalho estruturado. Diante disso, foi criada uma agenda global de trabalho decente que delineia uma estratégia de ação. Então, ela afirma o direito do trabalho e sua importância central nas estratégias de superação da pobreza, de desenvolvimento sustentável, ampliação da cidadania, aqueles pilares que o presidente Wagner Cirqueira mencionou aqui, a promoção dos direitos humanos. E é também um mecanismo que estimula a produtividade e o dinamismo das economias. O 7º ENCAD, que acontece aqui na Bolsa de Valores, teve no primeiro painel o tema Emprego e Trabalho Decente, a modernização das relações de trabalho. E a gente está com o representante da OIT, que é o José Ribeiro. Queria que você falasse um pouquinho a respeito desse assunto que você abordou agora no primeiro painel. Bom, a nossa apresentação mostrou todos os avanços do país em matéria da promoção do trabalho decente. E aí com destaque o aumento da formalidade, a redução do trabalho infantil, a redução também, ações em prol da erradicação do trabalho escravo no país, o advento também, e algo muito importante, o advento do surgimento de novas agendas de trabalho decente no país, que são pactos estabelecidos entre trabalhadores, governo, empregadores e também com a sociedade em prol da disseminação do trabalho decente nos diversos estados do país. De que maneira que você acredita que esse tema contribua para os administradores que estão presentes aqui no ENCAD e para os estudantes que vão atuar nessa área? Bom, é de vital importância, né? As organizações e, sobretudo, os administradores têm um papel estratégico a desempenhar na área da promoção dos recursos humanos, na área da promoção da diversidade, do respeito às diferenças, das especificidades, a forma também da responsabilidade social como as empresas devem atuar num território para promover o trabalho decente. Então, eu diria que os administradores têm um grande potencial de contribuir na promoção do trabalho decente pela sua posição inerente no processo produtivo. E quais são os desafios que eles encontrarão nesse mercado? Bom, desafios que são, na verdade, também grande parte dos desafios existentes em matéria de promoção do trabalho decente. Apesar de ter diminuído, ainda temos desigualdade de gênero, temos desigualdade de raça, temos segmentos da força de trabalho que ainda possuem um baixo nível de escolaridade, por exemplo, a questão do desemprego juvenil, jovens que não estudam, não trabalham. Então, otimizar as empresas, as organizações para que possam contribuir para minimizar esses déficits de trabalho decente é uma estratégia muito grande e faz parte do trabalho do administrador no princípio de ética e sustentabilidade que norteia as organizações. E que tipo de capacitação você acredita que o administrador precise ter para poder desenvolver um trabalho de qualidade? Bom, além daquelas inerentes a qualquer formação, falando nessa área do emprego e trabalho decente, é exatamente o respeito aos princípios e direitos fundamentais do trabalho, as políticas de diversidade, a necessidade de políticas de inclusão, a não discriminação do tratamento no trabalho por nenhum motivo. Então, são temas que cada vez mais o administrador ele deve internalizar para que as suas ações no gerenciamento das empresas possam contribuir para uma sociedade melhor. Obrigado pela sua participação no ENCAD, pela entrevista. Muito obrigado e estarei à disposição sempre que vocês precisem. Já o segundo painel contou com a mediação do administrador Carlos Roberto Fernandes de Araújo e com grandes profissionais que falaram sobre empregabilidade e as novas formas de trabalho no século XXI. Então, o primeiro cuidado que o administrador tem que ter: eu assino a carteira e estou garantido? Não. Por que eu não estarei garantido? Porque se ele for à justiça, ele pode amanhã ver refletido na sua sentença o princípio da primazia da realidade. E aí surge a terceirização, que é o outro aspecto que a gente está discutindo muito esta semana, inclusive. Quando a gente estava também se reportando à palestra do professor Faisal em relação a gerar mais empregos, será que eu devo ser completamente contrário à aprovação do projeto 4330, que trata da terceirização? Sob a alegação de que isso é precarização das condições de trabalho? Se a Constituição diz que eu tenho que incentivar formação de empresas, como é que eu posso ser contrário à terceirização? Se a terceirização
Acabar implica o quê? Em destruição de algumas empresas, certo? Que prestam serviço para outras empresas. Terceirização não é contratar mão de obra barata, é contratar mão de obra com expertise, com atividade que eu não quero desenvolver. É isso que é terceirização. Nós vamos conversar com a Magna Ruza, que vai participar do painel 2, Empregabilidade e as Formas de Trabalho no Século XXI. Qual vai ser a abordagem desse painel, Magda? Bom, esse painel, a minha parte especificamente, será dar um enfoque jurídico nas formas de contratação que existem hoje, quando se comemora o aniversário da CLT, a realidade produtiva do país hoje e a modernização dessas relações trabalhistas. Então, fala um pouquinho para a gente quais são as formas de contratação que acontecem hoje, de que maneira que isso acontece no Brasil. Bom, as formas de contratação hoje, a legal é seguir rigorosamente o que está previsto na CLT. É o que se chama o mercado formal, pessoas que estão no mercado formal, que têm seus contratos de trabalho devidamente registrados nas carteiras. Então, nós teríamos uma contratação que pode ser a prazo determinado e uma contratação a prazo indeterminado. O que se deseja hoje? Sair um pouco dessa zona de conforto e, nesse momento, estamos discutindo no Congresso Nacional a terceirização, que tem sido notícia da mídia, né? Nesse momento, hoje, está sendo apresentado um requerimento para permitir que a sociedade fale sobre terceirização, o que eu acho de suma importância, porque a terceirização é um caminho sem volta, nada tem a ver com precarização das relações de trabalho, tem a ver com adequar a legislação ao processo produtivo. Quais são as modificações, as implicações que irão ocorrer caso isso seja aprovado nas organizações? Basicamente nenhuma, porque grande parte das organizações já trabalha com terceirização. Então, na verdade, assim, quem toma o serviço de alguém tem o maior cuidado em que esse alguém tenha regularizado toda a contratação das pessoas, porque senão ele vai acabar pagando a conta. Então, na verdade, assim, o que muda um pouco, que está sendo discutido e que está sendo polêmico, é permitir a terceirização nas atividades fins das empresas e não só nas atividades meio, mas, sobretudo, no meu ponto de vista, é dar mais segurança jurídica no mundo do trabalho. A gente tem um grupo de trabalhadores que são os chamados hipossuficientes, que demandam ter uma proteção legal maior, e os não hipossuficientes, que são aqueles que podem negociar suas próprias condições de trabalho, né? E quando você fala em segurança, você está falando de segurança não só para a organização, mas como também para o empregado, né? Sim, claro, também para o empregado. Ele precisa estar inserido num sistema que lhe garanta as proteções, sobretudo para os eventos que vão acarretar afastamento do mercado de trabalho, né? Senão, a gente tem um quadro de pessoas completamente desprotegidas. E qual é a sua expectativa hoje no evento, já que você vai trabalhar diretamente com administradores e com estudantes de administração? Bom, a minha expectativa como professora que já dou aula para o pessoal de administração é que eles olhem um olhar um pouco mais atento para as normas trabalhistas e um olhar mais aberto para as propostas que virão, as novas formas de contratação, criar novas formas, criar novas regras, o que na verdade não é ilegal, porque a Constituição Federal elencou direitos mínimos, assegurando que as partes, empregadores e empregados, possam negociar outros direitos. O que quer dizer, no meu entender, que também podem flexibilizar determinados direitos. E flexibilização, torno a repetir, não é precarização. Obrigada, Magna. Bom trabalho para você. Obrigada. Obrigada a você. Nós falamos aqui do 7º ENCAD. A Magna Ruza vai participar do painel 3, Empregabilidade e as Formas de Trabalho do Século XXI. O terceiro e último painel do 7º ENCAD, Organizações e Inteligência Competitiva, a ampliação de oportunidades no cenário global, foi mediado pelo conselheiro do CRA-RJ, administrador Antônio Andrade. Participaram como painelistas Alfredo Passos, consultor especialista em inteligência competitiva, administrador William Barreto, gerente da Eletrobras,
e José Geraldo Pereira Barbosa, coordenador do mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial da Universidade Estácio de Sá. Inteligência competitiva é uma técnica que surgiu nos anos 90, foi idealizada por um grupo de americanos numa escola de Harvard, por um professor que todo mundo está aprendendo na escola, sempre chamado Michael Porter. Porter, junto com outros professores, com mais outros colegas da área de marketing e outros da administração pública, começaram a fundar uma sociedade que chama Society of Competitive Intelligence Professionals para estudar esse assunto chamado inteligência competitiva, que, aliás, nesses últimos dias está muito presente. Inteligência competitiva é o profissional que atua com informação. Então, nessa atividade ou nessa definição, você vai ver que inteligência competitiva é um programa sistemático e ético de coletar e analisar informações sobre as atividades dos concorrentes e as tendências gerais de negócios para atingir os objetivos corporativos de uma empresa. Ou seja, a matéria-prima de inteligência competitiva é informação. Então, informação é algo que se faz por um trabalho ético e legal. Então, inteligência competitiva é o trabalho que alguém faz buscando informação legal, ou seja, a informação que eu vou exatamente olhar em jornais, revistas, bibliotecas, dissertações de mestrado, doutorado, na biblioteca, em vários lugares, relatórios que eu vou por aí encontrar. Então, o que eu não estou encontrando por aí já começa a ser outra discussão. O que é importante nesta disciplina? Eu ser objetivo, claro e me fazer entender. Aqui tem a foto e a foto ajuda a entender o que eu quero dizer. Agora, eu não posso tratar com meias palavras. Eu preciso ser muito claro na minha informação, porque eu estou tratando com alguém que é gestor e administrador de uma empresa. Então, se eu estou dizendo o concorrente vai fazer uma determinada ação, o preço baixou, o preço subiu, não dá para ele ter dúvida no que eu estou falando. Então, é exatamente essa a preocupação que eu tenho de ter quando eu estou falando a respeito de uma análise, de uma informação. Então, precisa ser muito claro, muito objetivo com relação a isso. E eu estou com Alfredo Passos, que é especialista em inteligência competitiva, que participa do painel 3, que acontece na parte da tarde. Tudo bem, Alfredo? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo ótimo, seja muito bem-vindo ao 7º ENCAD. Eu queria que você explicasse um pouquinho para os administradores e para os estudantes que estão nos vendo e nos ouvindo aqui pela TV CRA e pela Rádio CRA, o que é inteligência competitiva, que é o assunto que você é especialista e que vai ser abordado na parte da tarde. Então, basicamente o que eu quero mostrar, falar e reafirmar para esse nosso público é focar que inteligência competitiva é a antecipação a movimentos e tendências dos consumidores e de mercado. É mostrar que essa é uma técnica para justamente você mostrar para os administradores e para os gestores o que vem acontecendo de fora da empresa. Tem muita gente preocupada com o que está acontecendo dentro da empresa, mas muito pouca gente para mostrar o que está acontecendo fora da empresa. Conversávamos um pouco antes da entrevista com relação ao movimento que acontece aqui no Brasil com relação à questão da internet, esse movimento de invasão da internet, Tem alguma relação com a inteligência competitiva, esse assunto? Então, basicamente o que nós estamos vendo hoje, principalmente essa questão que vem sendo falada muito com relação à privacidade, é exatamente lembrar que inteligência competitiva trabalha com informação pública, ou seja, é o profissional que trabalha com a informação de maneira legal, de maneira ética, e quem trabalha justamente com a informação não legal ou não ética é justamente o espião, ou seja, aquele que vai buscar a informação de uma
uma maneira não legal, não ética e, portanto, faz espionagem, é esse que está agindo fora da lei. O que trabalha com a forma legal, portanto, de uma maneira completamente correta e dentro dos aspectos legais, é aquele profissional que trabalha com inteligência competitiva. Você já trabalha com esse assunto há mais de 15 anos. Como é que esse assunto está no Brasil? Ainda existe um movimento de dizer que esse assunto é novo? Como é que ele está acontecendo no país hoje? Então, sempre as pessoas tendem a dizer que esse é um assunto novo, apesar de nós termos empresas que já estão chegando a quase 20 anos de utilização, porque na verdade ele ainda é um assunto que muitas empresas e muitos profissionais ainda não conhecem, porque ele ainda é um assunto que algumas empresas ainda tratam, evidentemente com algum sigilo, porque esse ainda é um diferencial competitivo de muitas empresas, então por isso que ele ainda é um assunto reservado, mas é um assunto que vem crescendo, as empresas já perceberam que esse é o diferencial, que esse é na verdade a vantagem competitiva que elas têm e por isso que elas acabam não relevando e também não relevando e não revelando também, porque justamente é isso que fazem com que elas ganhem mercado e que elas cresçam e vão se desenvolvendo. Mas nós temos um mercado já bastante grande, nós temos uma associação com quase 2.000 profissionais, que é uma associação brasileira, né, chamada Associação Brasileira dos Analistas de Inteligência Competitiva, a ABRAIC. Então nós estamos crescendo, estamos já tendo cursos por mais de várias regiões do Brasil, temos hoje cursos em várias escolas, temos cursos já na graduação em várias escolas, né? Então temos um movimento bastante forte nessa área. Já que é um diferencial na empresa, é um diferencial também no currículo do administrador, né? Onde ele pode se capacitar e de que maneira fará diferença para o administrador no mercado de trabalho entender de inteligência competitiva? É essencial ele entender que inteligência competitiva está cada vez mais ligado à estratégia, portanto à direção, portanto ao direcionamento da empresa. Não é mais só uma função, vamos dizer, tática, uma função única e exclusivamente de ficar analisando preços ou analisando pequenas questões do dia a dia. Inteligência competitiva está se tornando nos grandes países desenvolvidos, principalmente nos países como Estados Unidos, como os grandes países da Europa, um grande direcionador das empresas. Então, é cada vez mais importante o administrador entender isso, que o papel que a inteligência competitiva está ganhando nos países do primeiro mundo é exatamente esse, de ser um papel de um estrategista. Então, o administrador precisa perceber que o profissional de inteligência está ganhando esse espaço de ser um profissional que cada vez mais está se capacitando como um grande entendedor de estratégia. Muito obrigada, Alfredo. Obrigado a você, um bom dia. O 7º ENCAD ainda contou com uma série de premiações. A primeira delas foi para o administrador André Webb, que venceu a primeira Mostra Científica de Administração, promovida pelo CRA-RJ, com o artigo Rede de Saberes Coletivos, um ambiente complexo para aprendizagem colaborativa em estágios supervisionados em cursos de administração. Em 2013, o Conselho Regional de Administração promoveu a primeira Mostra Científica de Administração. O objetivo dessa mostra era que estudantes e profissionais de administração inscrevessem os seus trabalhos, os seus artigos, fossem avaliados por uma comissão científica e, ao final, uma premiação. Eu estou com o André Webb, que foi premiado com o artigo Reza. André, conta um pouquinho para a gente do que fala esse artigo, esse seu trabalho, que foi um trabalho de doutorado, né? O trabalho ele busca apresentar uma proposta que foi feita durante a tese, o doutorado foi concluído em 2011, que foi procurar trabalhar um novo modelo acadêmico-pedagógico para estágios supervisionados em curso de administração. A base teórica para esse trabalho foi a complexidade de um filósofo francês chamado Edgar Morin, e o resultado ferramental disso foi uma rede social com finalidades acadêmicas, de compartilhamento de saberes, de aprendizagem colaborativa,
que a gente chamou de RESA, Rede de Saberes Coletivos. Além de estar hoje desenvolvendo esse trabalho junto de algumas escolas, podemos dizer assim, aonde você hoje mora, em campus, o que mais você pretende fazer agora com a conclusão desse trabalho, né, já que é um trabalho mais prático do que teórico? Sim, essa é uma pergunta interessante, porque muitas vezes uma pessoa que se propõe ao doutorado, conclui o doutorado e encerra ali a missão dele, né? Mas quando a gente está trabalhando com base na complexidade, o próprio Morin fala, uma das premissas é que o conhecimento não se encerra em si mesmo, né? Ele até tem uma denominação para isso, que é a recursividade, que é o conhecimento sobre conhecimento, gerando novos conhecimentos. Então, sim, em princípio, o trabalho desenvolvido para estágios supervisionados, ele conseguiu atender a demanda inicial da tese, a rede está criada. E aí, o que acontece? O que a gente tem hoje é um ambiente que está aí disponível para instituições acadêmicas, não acadêmicas, organizações que desejam ter interesse em participar, com o objetivo de compartilhar saberes, conhecimentos, pessoas físicas, pessoas jurídicas. É um ambiente que está totalmente aberto, não há custo para a participação. É claro que a gente tem algumas restrições, como por exemplo a questão do comércio, por exemplo, uma pessoa pode estar participando para usar a RESA como um ambiente virtual de aprendizagem para estar fazendo um curso pela internet. Ela está ministrando um curso, desde que o curso seja gratuito. Se houver lucro, aí já não dá para ter a participação, porque essa é a proposta inicial do projeto. Além de receber a premiação aqui no 7º Encade, você vai apresentar esse artigo, esse seu trabalho. Que tipo de contribuição você acredita que vai levar essa apresentação para os administradores e para os estudantes e muitos coordenadores de curso que estão aqui? A ferramenta em si, né, ela é uma rede social. Se a pessoa entrar na internet, vai ver a rede. E eu acho que o ganho que se tem com isso é a parte metodológica, teórica, conceitual que se tem por trás. Então, a questão da apresentação vai ser importante também para que as pessoas que tenham oportunidade de estar ouvindo, participando, né, do evento, ter uma ideia do que elas podem fazer uma vez participando da rede, da RESA. Por exemplo, muitos professores eles estão usando o ambiente para poder promover debates, discussões, uma vez que, apesar de ser uma rede social, o ambiente também é voltado para a aprendizagem. Então, existem uma série de ferramentas que são utilizadas para a interação dos participantes. Fórum, chat, é possível incorporar, por exemplo, vídeos do YouTube, ou SlideShare, enfim, há uma integração muito grande que, em geral, não são encontradas em redes sociais tradicionais, porque elas não têm essa finalidade de servir também como ambientes virtuais de aprendizagem. E aí surge também um aspecto interessante que a gente possibilita uma interação grande. De repente, se tem um professor, um aluno, alguém, um tutor que queira que alguma ferramenta, alguma especificidade para a área, né, de aprendizagem acadêmica seja desenvolvida, ele pode estar encaminhando essa demanda para a gente, que a gente vai estar procurando aí estudar e implementar ela. Tá ótimo, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, pela premiação e obrigada pela entrevista. Eu agradeço aí a oportunidade, convido a todos a estar participando do ambiente, trocando conhecimento, informações. O convite está feito. Muito obrigado CRA também. Obrigada. Em seguida, foi realizada a solenidade de entrega do Prêmio Honra ao Mérito em 2013, com a finalidade de homenagear pessoas que tenham se destacado e contribuído para o desenvolvimento técnico-científico da ciência da administração ou realizado relevantes serviços e trabalhos no campo da administração. A reitora da Universidade Salgado de Oliveira, professora Marlene Salgado de Oliveira, foi premiada na categoria Contribuição Honorífica.
Na categoria Contribuição Profissional, a administradora Yara Maria Guimarães Assis Resina foi escolhida. E na categoria Contribuição Benemérita, o comendador Júlio César da Costa foi homenageado por sua atuação como diretor de programas e projetos da Associação Beneficente dos Professores Públicos. Finalizando o dia de comemorações, foi encenada a peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, seguida pela palestra A Gestão das Organizações através das Artes, ministrada pelo presidente do CRA-RJ, administrador Wagner Siqueira.